Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula interessante sobre o assunto Rosh Hashanah, o dia do julgamento. No primeiro dia de Tishrei, o Rosh Hashanah, Deus julga todo mundo, pessoa por pessoa. Nesse julgamento, a pessoa é julgada por todos os seus atos, sem que haja sido esquecido nada pelo Todo-Poderoso, pois é revelado perante a Ele tudo o que acontece. Naquele momento, 3 livros são abertos: o livro dos justos, os livros dos ímpios e os livros do mediano. Os méritos de cada um são verificados segundo o balanço e é fixado o destino da pessoa para o próximo ano. Bondade e benevolência fez conosco o Todo-Poderoso, que nos revelou o dia do julgamento, para que possamos nos preparar. Às nações do mundo não foi revelado o dia do julgamento, que para eles não é nada mais do que um dia comum. Porém, o povo de Israel, o povo judeu, que foi povo escolhido dentre os outros povos, Deus foi piedoso ao nos revelar o segredo desse dia. Mas a verdade é que todos os seres humanos são julgados nesse dia, conforme consta na Mishnah de Rosh Hashanah. Existem 2 tipos de julgamento em Rosh Hashanah: julgamento rígido e julgamento leve, flexível. O mais rígido é no primeiro dia e o mais leve no segundo dia. Devemos esclarecer a diferença entre esses 2 tipos de julgamentos. Quem e quando são julgados e em quais julgamentos. No livro Mirtav Melial consta que a diferença entre os 2 tipos de julgamento é a seguinte: no primeiro dia, a pessoa é julgada sobre seu nível interior pessoal, que é direcionado àqueles que são supervisionados mais particularmente pelo Todo-Poderoso. Nesse julgamento, a pessoa é julgada pura e simplesmente pelos seus atos, sem levar em conta nenhum fator lateral que possa ser beneficioso para esse julgamento. Ou seja, que a pessoa, por seus próprios meios, é considerada como uma pessoa justa. Ou a pessoa que não tem esse devido mérito para que por si só possa ser julgado como justo, tem a possibilidade de ser julgado novamente para um bom ano, não sendo um justo por si só, mas sendo um acessório do justo. Um justo que é considerado nesse nível por mérito de seus próprios atos. Conclui-se, de suas palavras, que o julgamento do segundo dia de Rosh Hashanah se destina a fornecer acessórios para os tzadikim, os verdadeiros servos de Hashem, e fixar a lei daqueles que merecem cumprir esse papel. E assim mesmo, quem não saiu bem no julgamento do primeiro dia tem a possibilidade de adicionar, ganhar mais méritos sem precisar de muitos direitos pessoais. Isso porque esse é um julgamento leve. Pela Torá, somos dignos apenas de um dia do julgamento. E ao primeiro dia em que somos julgados, é um julgamento difícil. Mas Deus, graciosamente, aceita nossos pedidos e nos adiciona um segundo dia do julgamento, no qual Deus, misericordiosamente, julga aqueles que não enfrentaram o duro julgamento do primeiro dia. Aprendemos daqui que existem realmente 2 dias e 2 ciclos de Rosh Hashanah. Mais ainda não está claro qual é a fonte desses conceitos. Eis que na Torá, Rosh Hashanah consta como somente um dia. O fato que Rosh Hashanah são comemorados em 2 dias, pela dúvida se o mês de Elul é de 29 ou 30 dias, dependendo da visão da lua. E sim, como pode-se dizer que o segundo dia de Rosh Hashanah é fundamentalmente diferente do primeiro dia? E que nesse dia há outro julgamento? Mais ainda, que o segundo dia é somente um acréscimo de dia por dúvida em relação aos dias do mês de Elul? Como pode ser que há um novo julgamento? A resposta às perguntas é encontrada nas palavras do Mirtav Melial, que acrescentou e esclareceu que a duração do dia do julgamento é determinada pela condição espiritual do povo de Israel. Quando o povo de Israel é de alta categoria, quando o interior excede o exterior, como era de fato quando o Beit HaMikdash existia, bastava para o povo de Israel apenas um único dia. Porém, após a destruição do segundo templo, do segundo Beit HaMikdash, a exterioridade prevaleceu sobre a interioridade. Então, todo o povo de Israel
precisa de outro dia de lei leve. E de acordo com isso, quando o povo de Israel estava em um alto nível espiritual, eles não eram obrigados a ser julgados por julgamento leve. E então, Rosh Hashanah foi realmente praticado em apenas um dia. No entanto, mesmo nesses bons tempos, que ocasionalmente desciam, Deus alternava as testemunhas para chegarem tarde, atrasando a certificação do mês, para que Rosh Hashanah fosse por 2 dias. Tudo isso enquanto o Beit HaMikdash estava construído, estava erguido. Porém, após a destruição, quando a externalidade aumentava regularmente e o povo de Israel caía em suas fileiras, eles precisavam de um julgamento leve. Portanto, os sábios prescreviam 2 dias para Rosh Hashanah regularmente. Segue-se que na Torá, Rosh Hashanah é de fato determinado como um julgamento de apenas um dia, pois, em primeiro lugar, a vontade de Deus é que nos levantemos e sejamos julgados em um dia no julgamento mais severo. No entanto, quando o povo de Israel desceu a um nível espiritual inferior, então, para o benefício do povo, para que possa receber uma boa sentença no julgamento leve, Deus atrasou as testemunhas de modo que não haverá 2 dias de Rosh Hashanah. Como é sabido, a data e o nome indicam o conteúdo de essência. Nesse caso, o nome Rosh Hashanah significa início do novo ano. Ostensivamente, esse detalhe abordou a principal importância do dia, que é o dia do julgamento. Por que seu nome não foi determinado dia do julgamento, como sua essência? Além disso, por que o julgamento foi realizado no primeiro dia do ano novo? Afinal, o julgamento foi realizado pelos atos do ano passado e deveria ter sido realizado no último dia do ano. Acreditamos que todo ano é parecido com o anterior. Todos os anos, o ciclo retorna regularmente. Outono, inverno, primavera, verão. No entanto, esse não é o caso. Ano, em hebraico, se escreve Shana, que é a raiz da palavra Shinui, mudança. Cada ano é uma mudança inteiramente nova. E como nunca aconteceu no passado, e não será nos anos que virão. Cada ano é uma unidade completa e nova. Cada geração tem um papel especial na obra de Deus para completar o propósito da criação. Mesmo na mesma geração, a obra de Deus não é igual, mas a cada ano a geração recebe um papel especial. No julgamento de Rosh Hashanah, não apenas as ações do ano passado são lembradas, mas sim todas as ações do início ao fim de todas as gerações, para determinar o futuro do ano novo. Deus examina todo o passado e todo o futuro. Assim consta na Tefilá. Antes de serem revelados todos os mistérios e muitas coisas escondidas desde o início, tudo é visível e conhecido diante de ti. O Senhor nosso Deus observa e olha para o fim de todas as gerações. Assim consta no Musaf. Um homem anda pelas ruas de Moscou, soviética, e de repente um carro para do lado dele. Aparentemente um carro civil. Dele emerge um homem robusto que se apresenta como agente secreto da polícia. Sem dizer uma única palavra, ele empurra a vítima para dentro do carro. Ao sair, o agente murmurou por palavras curtas: "Você deve ser julgado em breve." E começou a galopar em direção à delegacia. Ao ouvir isso, o homem ficou muito assustado e começou a afundar em reflexões muito melancólicas. Ele entendeu bem o significado da coração em um país onde não há justiça. Uma pessoa pode ser inocente, mas pode ser punida com punições extremamente severas. Em sua imaginação, o homem previu as piores coisas. É possível, ele pensou, que estivesse enfrentando uma longa sentença de prisão e talvez até com trabalhos forçados, para que não seja deportado para a Sibéria. E talvez condenado a um hospital psiquiátrico. Punições ainda mais severas não estavam ausentes de sua mente. Seja qual for o caso, sua condição é muito grave. E concluiu para si mesmo, lamentando. De repente, um homem parou em um dos becos. O motorista se levantou no assento e ocupou seu lugar ao lado do homem. Ele se virou para o nosso atordoado informante e disse: "Eu sei que você é judeu. Até mesmo eu sou judeu como você.
Você com certeza suspeita que vai ser levado a um tribunal soviético. Mas você está errado. Quando eu disse que você iria ser julgado, me refletia ao julgamento de Rosh Hashanah, que se aproximava. Eu só queria acordá-lo para a prova diante do Criador do mundo. Sim, de fato. Estamos enfrentando uma grande e terrível julgamento. E sobre os países está dito qual será direcionado a espada e qual a paz. Portanto, devemos dar a devida consideração a isso de forma adequada. 51 não é 52. Um rabino se aproxima de seus discípulos e disse: 51 não é 52. Então, ele repetiu várias vezes com um entusiasmo crescente. Os alunos lhe perguntaram maravilhosos: Rabino, o que você nos ensina? Ele disse: consta no Talmud que quando Lot fugiu da cidade de Sodoma, que foi derrubada e destruída, ele correu para fugir para a cidade de Mitzar. E disse aos anjos que o salvaram: esta infelicidade também estava cheia de pecados, como a cidade de Sodoma, mas não foi destruída como Sodoma. Por quê? Porque a cidade de Sodoma era uma cidade mais velha que a cidade de Mitzar. Então, a cota de iniquidade de Sodoma já estava preenchida. E a de Mitzar, por ser mais jovem, não estava preenchida e não foi destruída. Enquanto os anos de Sodoma era mais velha, em apenas um ano, na época da queda de Sodoma, a cidade de Sodoma tinha 52 anos. E Mitzar, 51. E por essa diferença de um ano de pecado, a sentença foi revelada, foi revertida, e essa cidade não foi destruída. 51 não é 52? Pode-se pensar consigo mesmo. Eu fui sentenciado para a vida, embora não tenha mudado minha conduta. Mesmo há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Esse ano também não tenho que remexer minhas ações para assinar pela vida. Vou continuar com as minhas ações, como de costume. Não e não. Afinal, 51 não é 52. Então, quem garante que nós não atingimos nossa cota máxima? As raízes de todos os eventos mundiais se originam no mundo espiritual. As raízes de todos os eventos que estão nos 6 dias da criação. Assim como a semente lançada na terra está toda a árvore futura para crescer em todos os seus detalhes, o sabor, a cor do fruto e também o tamanho da árvore, sua natureza e sucesso. Os 6 dias da criação são as sementes da criação. E na semente está todo o futuro que ocorrerá nos 6.000 anos do mundo. A Torá inclui tudo o que foi e será no mundo. Também os detalhes de cada pessoa, desde o dia que nasceu até o fim. Assim como cada animal do mundo. E cada erva, cada planta inanimado, tudo o que aconteceu com ela se enraizou. Todos os anos, temos o papel da geração para esse ano. Cada indivíduo recebe uma função que precisa ser desempenhada nesse ano para cumprir o propósito da criação. O significado do nome de Rosh Hashanah expressa a essência do dia, porque nele somos sentenciados para um ano novo, na forma de uma raiz na qual todos os eventos do ano estão incluídos. No julgamento de Rosh Hashanah, Deus trata do que receberemos para o propósito do ano novo. Hoje é um dia de gravidez mundial. Na linguagem de gravidez, está tudo embutido num corpinho só. Nesse dia, todo o futuro do próximo ano será inserido nesse dia. Cada fábrica e casa comercial prepara um orçamento para o próximo ano, no final do ano, para financiar as etapas no futuro. O orçamento é para o futuro, mas o cálculo depende do saldo do ano anterior. Da mesma forma, em Rosh Hashanah, a pessoa é julgada para saber quais ferramentas ele receberá para seu trabalho no próximo ano. Em Rosh Hashanah, eles não julgam se deve puni-lo ou não a seu crédito, mas discutem a nova doação. E nessa discussão, as ações do ano passado devem ser levadas em consideração. Ao preparar um orçamento, o primeiro planejamento deve ser uma estrutura. Em seguida, descendo aos detalhes, quanto cada departamento receberá e quanto cada funcionário receberá. O mesmo acontece em Rosh Hashanah. O julgamento é determinado em geral. E todos os dias a pessoa é julgada se tem o direito de receber
o subsídio concedido em Rosh Hashanah, ou não. Se durante o ano a pessoa cair em sua posição e não receber o que foi atribuído a ela, todos os dias a pessoa é julgada se ela merece receber os bons decretos e impostos a ela em Rosh Hashanah. Já que em Rosh Hashanah as pessoas participamos do papel de levar a criação do seu propósito, a quem Deus dá com as ferramentas de um feliz ano novo, vida, sustento, são ferramentas para descobrir a glória do céu e são dadas para aqueles que ocupam essa posição. Na correção dos atos anteriores, provamos ao juiz do mundo que somos responsáveis pelo empreendimento de nossas vidas e sabemos como enfrentar as falhas e corrigi-las. E sem esta mensagem de resposta, não seremos capazes de aceitar a nova posição para o próximo ano. Consta no Talmud, Masechet Brachot, que os alunos de Rabbi Yochanan ben Zakkai disseram a eles, antes do seu falecimento, Rabino, que nos abençoe, disse o Rabino o seguinte, que haja sobre vocês o temor dos céus, do mesmo modo que vocês têm o temor das pessoas feitas de carne e sangue. Seus discípulos disseram-lhe, isso é tudo. O Rabino disse a eles, tomara que pelo menos isso, pois vocês devem saber que o julgamento de uma pessoa, quando transgride um pecado, a pessoa diz que espera que nenhuma pessoa o veja. A pessoa nem sequer conota que Deus o vê. Caso a pessoa tivesse um julgamento aqui nesse mundo, ela certamente pegaria um bom advogado que recomendaria para que ela saísse com direito. Ainda mais em Rosh Hashanah, quando todos no mundo são sentenciados para a vida, ou à misericórdia, e paz à morte. Ou paz à morte, paz ou guerra, subsistência, pobreza. Certamente precisamos de muitos defensores. E quem são nossos advogados de defesa? Nossa Torá, nós chamamos de voto. E as boas ações que nos adaptamos, só elas podem nos ajudar no devido dia do julgamento. Queridos irmãos, não devemos ser seduzidos por todos os tipos de afirmações falsas que induzem a pessoa a ser enganada pelo mau instinto. Juntos, nós daremos nas mãos e fortalecemos na Torá, na revivência a Deus. Portanto, faremos o possível para que tanto os defensores quanto o possível hajam para nós no dia do julgamento, que são nossa Torá e nossa mitzvot. Shana Tová Metuká. Obrigado a todos.